Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Saudável. Hoje eu estou aqui com o psicólogo e neurocientista Dagoberto Bonavides, autor da teoria da regulação emocional primária. Não seria isso? Tudo bom, Dagoberto? Como é que tá? Tudo bem. Vamos aprender um pouco hoje sobre isso. O que é a regulação emocional primária? Para nossos telespectadores, youtubers, todo mundo que acompanha a gente na internet. Ok. Bom, a regulação emocional primária, como o próprio nome está falando, é um modelo de terapia desenvolvido para ensinar as pessoas a regularem, a educarem as suas emoções. Sim. E por que primária? Porque primário vem de primitivo. Sim. E nós, seres humanos, temos uma herança dos animais primitivos na formação do nosso cérebro. Sim. Então, diferente do que a maioria das pessoas pensam, elas acham que nós só temos um cérebro. Mas, na verdade, nós temos 3 cérebros. E esses 3 cérebros é exatamente em função dessa herança que nós temos dos animais ancestrais. Das origens, né? Das origens dos animais. Então, tem um grande psiquiatra, o Paulo Dagarahongo, que ele tem um livro que fala exatamente na evolução do cérebro. E ele vem mostrando essa origem e mostrando como o cérebro do homem se desenvolveu, mostrando que na sua primeira versão, vamos chamar assim, o cérebro tinha um tamanho, e depois ele veio se desenvolvendo em função exatamente do desenvolvimento, desse contato que o homem começou a ter com o ambiente. Sim. Então, não tinha-se a linguagem, vamos dizer assim, falada, e quando o homem adquiriu essa capacidade, o cérebro, vamos dizer assim, se expandiu um pouco mais. Quando se desenvolveu a escrita, esse cérebro desenvolveu um pouco mais. Eu vou só fazer um recorte aqui. Eu tive uma paciente minha, que ela era da doutrina espírita, e aí eu fui explicar essas coisas para ela, e disse assim, poxa, e onde é que está a evolução do homem? Eu disse, olha só, está exatamente aí no que eu estou te dizendo, porque a doutrina espírita prega que o espírito, para evoluir, ele encarna primeiro no animal. Olha só que coisa interessante. Então, se você for olhar, se o cérebro do homem vem do ancestral animal, então eu poderia fazer esse paralelo de que a evolução, não querendo falar de religião, mas apenas para fazer um paralelo, que o cérebro do homem, ele exatamente se desenvolveu em função dessa evolução, do adquirir as capacidades necessárias para poder se adaptar ao ambiente, e com isso esse cérebro veio evoluindo. Então, o que é a regulação emocional primária? É um modelo para ensinar as pessoas a aprenderem a origem das suas emoções. Porque diferente do que a maioria pensa, a emoção não é uma coisa psicológica. A emoção é algo biológico, diferente do sentimento. O sentimento já é algo psicológico. Então para eu ter um sentimento, eu preciso racionalizar, eu preciso questionar, eu preciso julgar. A emoção não, a emoção faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Então, e quais são as emoções primárias? Assim? Então, dentro dessa vertente de educar as emoções, eu trabalho com a educação das emoções, vamos dizer assim, de sobrevivência. Sei. Que é a raiva, o medo e a ansiedade. A raiva, o medo e a ansiedade. Por quê? A raiva. Porque às vezes a pessoa está numa situação e a emoção dispara de raiva, que é o que o animal faz na selva. Quando ele está com raiva, o que é que ele faz? Ele ataca. Nós, animais humanos, atacamos de diversas formas. Aqueles que estão ainda com desenvolvimento ainda inicial, ataca mesmo, parte para as vias de fato, batendo. Mais primitivo. Outros, o mais primitivo. Aquele cidadão mais primitivo. Capaz para ignorância na mão. Tanto é que o outro olha assim e diz assim, é um animal. É um animal. Quantas vezes você já ouviu, o cara tem um comportamento assim, aquilo é um cavalo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Aquilo é como você falou, aquilo é um animal primitivo. Às vezes o próprio homem, quando não quer chamar de animal, diz assim, aquilo é um brucutu. É um homem das cavernas. O medo, porque faz com que a pessoa
fuja de algumas situações, Ou fique alerta. ou fique alerta, né? O alerta está mais para ansiedade. Ansiedade, tá. Porque a ansiedade ela fica modulando entre o medo e a raiva. O medo e a raiva, né? Veja que esses comportamentos são comportamentos do animal na selva, Sim. mas que a gente herda com um objetivo bem primário também, que é sobreviver. Perfeito. Mas a maioria das pessoas não reconhece que esses comportamentos são comportamentos vindos do animal, que nós herdamos. Quantas vezes a pessoa faz uma coisa com a outra e aí depois diz assim, putz, grilo, Não devia ter não feito. devia ter feito aquilo. É. Não devia ter Foi feito quase aquilo. um reflexo, né? Uma ação É um não reflexo. pensada, né? É um que fala, reflexo. né? Porque é um reflexo. Porque essas emoções, elas acontecem em função do que os nossos 5 sentidos captam do ambiente. Perfeito. Você acha que vai ficar ruim eu dar um exemplo aqui? Não. Por exemplo, né? Um batido de palma, mas o susto que a pessoa leva, né, é em função de quê? Dos 5 sentidos. Então é como um animal que está na selva, caminhando, e de repente ele ouve um som. Aquele som já traz um alerta para ele. Para quê? Para sobreviver. Sim. Então, todo animal, não importa se ele é irracional ou racional, ele tem emoções, e essas emoções é uma resposta biológica, neurobiológica. Tem um grande neurocientista chamado Antônio Damasio. Ele explica isso muito bem no seu livro chamado O Erro de Descartes. Então ele separa, ele mostra que a emoção é algo biológico, já o sentimento é algo que vem do psicológico, que é algo que a gente pensa, é algo que a gente reflete, é algo que a gente julga. Julga em função de uma série de experiências que a gente tem, de vivências que a gente tem. Então, a REP, ela procura, a regulação emocional primária, ela procura ensinar a pessoa a regular a sua emoção, a educar a sua emoção, de forma muito simples. Como é que faz? Vou chamar de modular ou educar, Ok. tal. Como é que se faz esse tipo de educação a pessoa durante a terapia? Né? Ok. Então, dentro da psicologia, nós temos alguns protocolos, dentre eles, para algumas patologias, como a depressão, como a ansiedade, como o toque, por exemplo, nós procuramos, com essas patologias, fazer uma psicoeducação da doença. E aí eu faço esse trabalho começando exatamente por uma psicoeducação das emoções, assim como eu estou fazendo aqui com você. Por exemplo, nós temos aqui os nossos colaboradores da filmagem, né? O pessoal que está no backstage. Isso. E aí eu perguntaria, vocês sabiam que as emoções de vocês era meramente uma resposta biológica ou vocês acreditavam que era uma resposta psicológica? A maioria vai dizer que é psicológico. Não é verdade? Isso. Então, eu começo a fazer essa psicoeducação mostrando que a emoção é algo biológico. E as pessoas se incomodam, na maioria das vezes, com as emoções. Por quê? Porque a depender da emoção vai gerar sudorese, vai gerar tremor, vai gerar batimento cardíaco. Existe uma descarga, né, hormonal, de adrenalina, de uma série de fatores, né? Isso. Que faz parte até da resposta. Da resposta. Então, a gente começa fazendo essa psicoeducação, né, da origem da emoção, e começo a dar para a pessoa alguns trabalhos para ela fazer no dia a dia. Tipo assim, coisas bem simples. É porque a gente precisaria de um tempo maior para explicar o resultado disso, né? Porque tem um estudo da neurociência que explica isso. Então, que são os símbolos. Então, eu não posso trabalhar com uma parte do cérebro que não é racional de forma racional. Sim. Então, eu tenho que trabalhar de forma simbólica. Então, como as emoções é uma herança, é uma memória ancestral, eu preciso mandar para o meu cérebro uma informação que seja simbólica no sentido dele se acalmar. Entendi. Entendeu? Então, se racionalmente eu for olhar para o símbolo que eu vou
mandar para o cérebro, eu consigo explicar racionalmente. Mas a intenção desse símbolo não é o racional, e sim levar a mensagem para o cérebro irracional. Então eu começo normalmente assim, com uma frase bem simples. Eu peço para a pessoa no seu dia a dia começar a ir percebendo os seus comportamentos e se perguntando, esse comportamento é de uma pessoa ou de um animal? Parece uma frase boba, né? Parece uma coisa boba. Poxa, para que eu vou perguntar se o comportamento é de uma pessoa ou de um animal? Porque como eu estou psicoeducando a pessoa, eu então vou, a partir do momento que ela começa a fazer a frase, e não é uma pergunta, aí a maioria das pessoas que estão começando o trabalho também confunde como se fosse uma pergunta, porque o raciocínio entra, né? Mas na verdade é só para a pessoa começar a regular a emoção a partir dos seus 5 sentidos, porque quando eu faço esse comportamento é de uma pessoa ou de um animal, eu volto a atenção para quem? Para mim. Se eu volto para mim, eu já psicoeduquei um pouco o paciente antes, como é que são essas reações, e ele começa então a ter uma visão melhor sobre o ambiente e se de fato existe alguma ameaça para ele naquele ambiente. Compreende? Então o trabalho é no sentido de trazer a pessoa para si e começar a perceber melhor o ambiente e dentro da psicoeducação ele se questionar, existe alguma ameaça à minha integridade física ou à minha vida? Lembra quando eu bati a palma? Lembro. Que o seu corpo já entrou em sistema de ou fuga, medo, ou ataque, raiva, ou paralisar, ansiedade. Então é aquela parte da indecisão que o animal fica, né? Então esse trabalho ele começa a trazer a pessoa para essa perspectiva. Eu não sei se faz parte disso, mas vou falar sobre um relato meu, né? De algo que foi bem interessante. Eu fui fazer uma vez uma tomografia e um colega meu radiologista, Paulo, né, falou: César, olha, não sei se você já fez, eu nunca tinha feito tomografia, mas não sei se foi tomografia ou ressonância, eu não lembro direito. Mas faz o seguinte, pode acontecer o que acontecer, não abra o olho dentro da máquina. Aí eu falei, mas por que não abre? Não, porque as pessoas ficam ansiosas. Eu falei, não é possível. Aí eu tentei, né, fui para a máquina, com o olho fechado. Aí a curiosidade do homem. Ele disse, não faça. Não faça. Aí eu peguei, e abri o olho. Quando eu abri o olho, o aparelho ele vem, eu acho que foi a ressonância, vem e ficou totalmente fechado. Ou seja, eu estava dentro de um ambiente, ao meu olhar, totalmente fechado. Aquilo me deu uma ansiedade, o coração disparou, me deu um nervoso, um medo, né? Algo assim que eu nunca tinha sentido. Interessante, isso é o médico, né? Eu falei, por que isso? Porque eu me senti preso, acuado, como um animal, como talvez um animal preso. Na selva. E aí, naquele momento, eu fechei o olho de novo e falei, eu falei assim, não, que é isso? Isso aqui é um aparelho de ressonância, eu sou médico, várias pessoas fazem exame todos os dias, todo momento, isso aqui não vai desabar na minha cabeça, não vai me apertar, eu não vou morrer. Comecei a trabalhar aquilo ali, daqui a pouco eu relaxei e até dormi no exame. Não sei se encaixa de uma forma, uma autoterapia que eu estava fazendo, tipo, olha, eu não estou aqui para morrer, né? Mas o interessante foi isso, no momento que eu abri o olho, que eu vi que eu estava preso, foi imediata a minha reação. Isso, na hora que você abrir os olhos, é o que eu estava falando para você, você vai acionar memórias ancestrais. Então o animal, ele trabalha com essa perspectiva, é a perspectiva do ambiente. Onde é que eu estou no ambiente, para onde é que eu posso fugir, porque o animal que está na selva, ele está o tempo inteiro com os 5 sentidos aguçados. Qualquer som diferente ali, o que é que traz de informação para ele? Eu posso ser abatido aqui. Sim. Então o animal sempre está nessa perspectiva. O que é que tem no ambiente e o que é que eu posso fazer? É um animal menor do que eu posso atacar? É um animal maior do que eu, para onde é que eu vou fugir? Então, quando você abrir os olhos, a primeira informação que o seu cérebro faz, pode ter certeza que não é informação racional. Não. É uma herança dessas condições ambientais que nós herdamos. Perfeito. Né? Então, Darwin,
Foi que Darwin falou que a espécie que sobrevive é aquela que aprende a se adaptar ao ambiente. É verdade. Não é assim? É verdade. Então, se você está num ambiente ameaçador, que você não tem alternativa para poder preservar a sua integridade física nem a sua vida, aquilo pode lhe causar, mesmo você tendo um raciocínio, pode lhe causar uma sensação de pânico. Foi mais ou menos o que você sentiu, né? Uma ansiedade, Isso. né? Como é que eu vou me soltar, como é que eu vou fugir, como é que eu vou me salvar se acontecer alguma coisa aqui, né? À medida que você fechou os olhos, então você para de captar o ambiente através dos olhos, porque os nossos olhos têm em média 250 milhões de neuroreceptores, né? Então a gente está captando as informações do ambiente de forma irracional, vamos dizer assim, né? Então, a partir do momento que você fecha os olhos e você, então, vai para dentro, vai para si, olha o que eu te falei, a questão do ir para você. Aí você vem para você, na hora que você fecha os olhos, e começa, pô, eu sou médico, eu já conheço esses procedimentos, eu sei que isso é para o meu bem, é para verificar. Então, você começa, saiu do ambiente, Isso. né? Interessante. E veio para onde? Veio para dentro de você. Isso. Só que imagine que você está na rua e não tem a possibilidade de fechar os olhos. E aí, como é que você faz? Você vai se esconder num lugar para fechar os olhos para ver o que está acontecendo? Não. Então, a regulação emocional primária ensina a pessoa a, no dia a dia, de forma dinâmica, dar uma segurada nessas emoções. Muito bom. Não é controlar. Sei, modular. Mas é dar uma modulada, dar uma regulada de forma dinâmica. Eu aprendi a meditar há mais de 20 anos, então eu sou treinado em meditação transcendental. Então hoje nós temos um trabalho que está sendo feito chamado Mindfulness, que ensina as pessoas a meditar. Mas nós ocidentais, principalmente o ocidental sul-americano, não tem disciplina, muita disciplina para isso, compreende? Então, esse trabalho de regulação emocional primária também tem dentro dele uma perspectiva de meditação que é chamada meditação ativa. Sim. A pessoa não precisa se recolher para fechar os olhos e fazer a meditação. Ela vai fazer a meditação ativa, é a meditação que os tailandeses desenvolveram, né? Então, você faz a meditação de forma dinâmica. Se você está ali numa situação que é desconfortável, você utiliza de algumas práticas, né, de algumas técnicas, e com isso você consegue fazer exatamente essa regulação. Então, a regulação emocional primária junta esses trabalhos da meditação, né, da neurociência e da própria psicologia. Bacana. Dagoberto, assim, a gente tem dentro do quadro da gente, né, uma coisa chamada Dica do Cezinha, né? Então, qual seria a nossa dica, antes de terminar o nosso quadro aqui, a dica do Cezinha para quem está nos acompanhando aqui pela internet? Bom, a dica é essa, já que você aprendeu um pouco que a emoção não é uma coisa psicológica, é algo biológico, e se é algo biológico, você vai sentir isso de forma involuntária, é se perguntar, isso que eu estou sentindo agora é algo do homem ou é algo do animal? Perfeito. Querendo preservar a sua vida? Muito bom mesmo. Eu acredito que já pode dar uma boa ajuda para compreender que aquilo não é uma ameaça, né, mas sim uma resposta involuntária, né, ao que está acontecendo no ambiente. Perfeito. Muito obrigado, Roberto, pela vinda aqui, né? Trazer esse assunto muito bacana, que é da regulação, né, de nossas emoções primárias, algo que eu coloquei até do que eu já passei, né? Eu achei muito interessante, eu acho que as pessoas têm que pesquisar cada vez mais isso e participar, né? Gente, muito obrigado, viu? Um abraço.